No livro Ideal Espírita, encontramos uma mensagem muito bonita de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. O pacto de amor universal. Será possível esse pacto? Acreditamos que sim. Uma união, um entendimento entre todas as criaturas para que o amor prevaleça. Acreditamos. Porque acreditamos também na evolução. Acreditamos no progresso espiritual. Acreditamos que tudo na vida é movimento, é crescimento, é transformação. Se transformam as pessoas, as coisas e as situações. Como se dá esse progresso espiritual? Inicialmente, enquanto estamos no caminho, aqui na Terra, vamos analisar a nossa atual caminhada. Desde o momento que nós nascemos, estamos evoluindo. Em todas as fases da nossa vida, seja na infância, na adolescência, na juventude, na maturidade, nós vamos enfrentar as situações que vão nos tornar criaturas melhores. Vejamos, a criança. Na criança, nós observamos um tipo de dor chamada dor evolução. Quando a criança está chorando, os dentinhos nascendo, é necessário para o seu crescimento. É um tipo de dor e essa dor evolução vai nos acompanhar durante toda a vida. Porque é uma dor que vem de fora para dentro. As situações que nós não podemos modificar. As situações que nós precisamos entender, compreender, que elas existem, elas surgem para o nosso melhoramento, para o nosso entendimento. Progredimos espiritualmente nos nossos lares, ali no seio da nossa família. Porque é de lá que nós vamos exportar para a vida comum o aprendizado. É ali onde exercitamos a paciência, a tolerância e a compreensão. Onde o perdão se faz necessário, porque aquelas criaturas que estão ao nosso lado fazem parte da nossa trajetória evolutiva. Não estamos aqui de improviso, nem se trata do primeiro encontro. Acertamos esse convívio ainda no plano espiritual. Traçamos metas e aqui nos encontramos. E precisamos desenvolver em nós o carinho, mas sobretudo a gratidão, porque eles caminham conosco. Da mesma maneira, no nosso ambiente de trabalho, como nós crescemos quando convivemos com aquelas pessoas que nem programamos esse encontro, mas eles estão lá, porque eles fazem parte da nossa vida. Escolheram, por vocação, a mesma profissão que nós escolhemos. E ali nós nos encontramos e passamos grande parte da nossa vida. E assim nós vamos aprendendo onde quer que se passe, por onde se caminha, nós vamos deixando as nossas impressões nas outras pessoas e recebendo as impressões delas. Por isso, diante de cada pessoa, um gesto afável, um gesto solidário, um gesto de compreensão. Pare, ajuda, procure servir, procure amparar o seu semelhante. Se não puder falar, que seja através do olhar, através dos gestos. Seja amável, amando as outras pessoas. Seja compreensível, entendendo as outras pessoas. Elas precisam de nós, todos nós. Marcamos um encontro aqui na Terra, nesse instante. E somos devedores uns com os outros. Aquele que desperta, passa a servir, passa a trabalhar, passa a entender o seu semelhante. Compreende que a lei de Deus é o amor e que esse amor cobre a multidão dos pecados. E assim vamos vivendo, aprendendo. Através dos encontros de renovação, encontros de crescimento, encontros de reparação, nós vamos aprendendo, nós vamos nos modificando, nós vamos nos tornando criaturas simples, humildes. E o tempo vai passando.
chega o momento de partirmos. O momento de adentrarmos o plano espiritual. Depois de todas essas experiências familiares, entre afetos e desafetos, a construção de um novo caminho, chega o momento de partir. E continuamos a nossa estrada evolutiva, só que agora em outra dimensão. O que nós chamamos de perispírito e algumas outras doutrinas chamam de corpo energético, será atraído magneticamente para locais compatíveis com a sua evolução, com o que aprendeu, com o que foi capaz de conquistar enquanto estava no caminho. E nessas diversas regiões, nas moradas que Jesus nos ensinou, nas muitas moradas da casa do Pai, nós vamos encontrar escolas. Nós vamos nos adequar ao tipo de trabalho que é desenvolvido lá. Nós vamos aprender, nós vamos ajudar o nosso semelhante. Não existe uma barreira, não existe uma divisão entre nós encarnados e os desencarnados. Estamos sempre ajudando uns aos outros. Estamos sempre nos esforçando para a prática da caridade. E lá nessas regiões, depois desse aprendizado, quando nós paramos para refletir o nosso comportamento aqui na Terra, o que foi possível fazer, o que nós deixamos de fazer, quando tivemos a oportunidade de agir e alguma coisa nos impediu, nós vamos analisar a possibilidade da nossa volta, do nosso retorno. E aí nós estamos progredindo também através da reencarnação. A reencarnação se adequa perfeitamente ao progresso espiritual. A chance que nós estamos tendo de recomeçar para fazer diferente. Quando nós falamos em reencarnação, muitas vezes acham uma coisa estranha, difícil de entender. Mas a reencarnação é um ensinamento antigo. Nas doutrinas primitivas, nós vamos encontrar a reencarnação no Antigo Egito, na Índia, no budismo. Todos eles ensinavam a lei das vidas sucessivas. A oportunidade onde nós acreditamos que a misericórdia divina nos ajuda a progredir. Como se dá a nossa reencarnação? Analisando os feitos e desfeitos de outras épocas, sempre com a concordância do reencarnante. Só em casos especiais é que existe a reencarnação compulsória, mas concordamos em voltar para melhorar, para crescer, para fazer o bem. E durante toda a nossa experiência aqui na Terra, na reencarnação, nós vamos nos encontrar com diversas experiências, nós vamos atuar em diversos setores, nós vamos aprender. E esse aprendizado é levado da mente consciente para o inconsciente e se apresenta na atual reencarnação, nas reencarnações seguintes, como tendências, como compreensão, se apresenta como comportamento. E assim nós vamos dando seguimento às nossas vidas, evoluindo, crescendo, aprendendo, aqui na Terra, no plano espiritual, e nós vamos voltando. Mas quando falamos nesse progresso espiritual, muitas vezes surge um questionamento. Progredindo, crescendo, melhorando. Mas quando nós observamos que no passado, o homem das cavernas aniquilava o seu companheiro através de armas confeccionadas com lâminas de pedra. E observamos que hoje o homem moderno tira a vida do seu irmão, trucida o seu irmão, com armas sofisticadas, armas químicas, armas biológicas. E o progresso ao longo desse tempo? Progredimos sim. A questão é que existe mágoa, existe revolta, existe violência, intriga,
mentira. E nós ainda não entendemos que precisamos melhorar o nosso íntimo, que existe a evolução tecnológica. A situação está muito melhor para o trabalho, para o entendimento, para a compreensão. Mas o que precisa ser modificado é o nosso íntimo. E compreendemos que as atitudes mentais são difíceis, porque a criatura insiste em compreender que somente ela está certa e que as outras pessoas é que precisam se modificar. Para isso, nós precisamos entender que existem estados de consciência e que muitas vezes, no nosso dia a dia, nós somos convidados e convidamos as outras pessoas. Analisa a tua consciência, coloca a mão na consciência, faz um exame de consciência. E o que vem a ser a consciência? Se olharmos no dicionário, nós vamos encontrar a resposta. É a capacidade de conhecer a si mesmo, a capacidade de conhecer a si próprio. Mas a consciência pode ser muito mais do que isso. No início deste século, um neurologista famoso, considerado um dos mais famosos da nossa atualidade, Dr. Antônio Damasio, lançou um livro intitulado O Mistério da Consciência. É um estudo profundo, é um estudo científico, mas ele chega a algumas conclusões que é bastante interessante. Ele diz: a consciência pode ser, talvez seja, uma função biológica crítica que nos permite saber se nós estamos tristes ou alegres, se nós estamos orgulhosos ou estamos envergonhados, se nós estamos com prazer, se nós estamos com alegria. E nos diz, considera ainda a possibilidade, chega até a afirmar, que a consciência se inicia em nós como um sentimento, a partir do momento que nós estamos vendo, ouvindo e tocando. Na metade do século passado, através da psicografia de Chico Xavier, nós recebemos este livro, pelo Espírito André Luiz, é o livro Libertação. Trata também acerca da consciência. Ele nos diz que nada se perde no círculo das nossas ações, palavras e pensamentos. Que a história da nossa vida é registrada da seguinte maneira: primeiro, exteriormente, através do nosso comportamento, o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo, como nós estamos tratando as pessoas, como nós estamos lidando com as coisas. Tudo, absolutamente tudo é registrado. Palavras, ações e pensamentos. E a segunda parte é no nosso interior, quando a consciência registra matematicamente, automaticamente, todos estes atos. Então, exteriormente e interiormente, em nós, tudo que nós estamos fazendo, agindo, o nosso comportamento exterior é absorvido interiormente e fica lá arquivado na nossa consciência. Isso nos diz, nos afirma que nós vivemos num mundo que construímos para nós mesmos. Que tudo, exclusivamente tudo no que se refere à nossa vida, depende das nossas ações, palavras e pensamentos. Por isso, precisamos ter cuidado diante das nossas ações. Precisamos sempre lembrar: as pessoas passam, as coisas passam, passa o poder, a glória momentânea. Essa pandemia que nós estamos vivendo também vai passar. Mas nós ficamos, a nossa individualidade, com os nossos pensamentos, a repercutirem na nossa mente, nessa autoanálise que é natural. As coisas que erramos, aquilo que acertamos, por que agimos daquela maneira?
e pode criar em nós uma zona que é determinada, a zona do remorso. Aquela ação, aquele mal que causamos ao nosso semelhante, que não podemos voltar atrás para consertar. E não sabemos como sair dessa situação. Como sair dessa situação? Construindo, a partir de agora, a partir desse momento, algo diferente nas nossas vidas. Aprendendo a nos tornarmos mansos, humildes de coração. Aprendendo a perdoar, a compreender, a respeitar as outras pessoas. Isso é fraternidade. E o pacto de amor universal é a fraternidade entre as criaturas. E essa fraternidade nós vamos entender que nos foi apresentada há 2000 anos atrás. Esse pacto, esse acerto. E nós não decidimos ainda nos incluir nesse pacto. Nós não optamos ainda a buscar esse entendimento, essa compreensão. Jesus nos ensinou o amor. Quando analisamos as passagens evangélicas, cada sermão, cada parábola, cada encontro, nós vamos entender a fraternidade. Vamos entender que só a fraternidade é capaz de universalizar o amor. Ele nos ensinou naquela época e já era difícil a compreensão. Porque ainda é tão difícil nos dias de hoje. Porque, diante de todo esse ensinamento que ele nos deixou, uma grande novidade é que Deus é o nosso Pai. É o Pai de todas as criaturas. E a partir desse instante, a fraternidade passou a existir. Somos todos irmãos, porque Jesus nos nivelou todos no amor, pobres e ricos, cultos ou incivilizados, senhores ou escravos. Todos nós estamos unidos através dessa fraternidade. E ele fazia parte dessa fraternidade. Ele se sentia irmão de cada um de nós. E foi muito claro no encontro com Madalena, logo depois da crucificação, quando ele disse para ela: vai aos meus irmãos e dize-lhes que eu vou ao meu Pai, ao nosso Pai, ao meu Deus, ao vosso Deus. Nos aconselha também quanto à nossa relação com o próximo, com o nosso irmão. Tudo que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que estás fazendo. Ora, como é que nós podemos esquecer esse amor? Como é que nós podemos esquecer esse ensinamento? Qual deve ser a nossa ação diante do nosso semelhante, do nosso irmão? A compreensão, o entendimento. Não exigir que ele tenha a mesma capacidade de raciocínio que nós achamos que temos. Que as escolhas sejam semelhantes. Nós precisamos compreender que existe a idade evolutiva de cada criatura. A vida, as vivências passadas, as experiências. Mas nós que queremos melhorar, que queremos fazer diferente nas nossas vidas, que queremos encontrar a paz, a segurança, a serenidade, o sossego, nós precisamos agir. Somos nós que estamos procurando uma vida melhor, mais calma e feliz. Então busquemos a fraternidade para as nossas vidas. Pode ser difícil essa compreensão, mas chega o momento de agir. E nós precisamos começar agora, enquanto estamos no caminho. Quando parecer difícil e complicado, sem saber como agir, vamos lembrar as palavras e o ensinamento de Emmanuel. Onde há fraternidade, há compreensão. E onde há compreensão, há perdão.